Olá a todos, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu queria conversar com vocês a respeito de algo muito importante em relação ao volume e como esse volume engana a gente durante pregão ou qualquer mercado que você esteja a operar. Quando a gente fala de volume, ele tem duas importâncias. Uma ele é start de movimento e outra ele é finalização de movimento. Isso é verdade, porém tem um detalhe a mais. Quando a gente identifica um movimento verdadeiro, precisa que ele tenha um volume direcional. O que seria o volume direcional? A gente pode identificar como volume delta. O volume delta, basicamente, ele vai mostrar a diferença entre o comprador e o vendedor. Então, por exemplo, essa barra vermelha aqui, que está marcada, essa linha vermelha. Ele, por exemplo, se você perceber, ele tem um volume extremamente alto. Eu posso identificar isso pelo esse indicador aqui que ele mostra as barras de maiores volume. Só que também, além disso, ele tem um volume direcional comprador. Identifica aqui na cor azul os volumes, por exemplo, que ele tem um alto volume aqui nessa barra desse indicador, porém o volume delta é extremamente baixo. Por quê? Porque ele teve muita briga entre comprador e vendedor. Além disso, também a gente tem que prestar atenção, porque às vezes o volume delta pode enganar a gente. De que forma? Porque o volume delta não é somente comprador, e sim também ordens passivas vendedoras. Então, quando tem uma ordem passiva vendedora e ele consegue romper com força em uma determinada região e ele volta a testar, a gente pode, por exemplo, realizar uma compra. Dá uma olhadinha, por exemplo, nesse gráfico aqui das ações. Aqui é um gráfico diário, deixa eu colocar em tela cheia. Olha esse gráfico diário aqui nas ações da Gol. Você percebe que esse movimento aqui desses volumes, ele teve grande movimentação e foi um volume direcional. Pode ser que realmente sejam os compradores que entraram aqui, ou realmente tinha ordens passivas e vendedoras. O importante é o que? Que ele conseguiu ir a essa região e quando ele fez voltar, ele ficou trabalhando, fez um range aqui. Mais para frente posso falar sobre range. Mas observe aqui nesse movimento que os vendedores tentaram agredir novamente e você pode observar que tem delta nessa região e eles não conseguiram passar. Pode perceber que o resultado desse volume aqui foi bem baixo. Eles tentaram com força no final do histograma, que é basicamente o volume acumulado, né? E eles não conseguiram passar. Esse aqui é o trade perfeito. Por quê? Eles agrediram, conquistaram uma região, os compradores vieram testar, os vendedores tentaram agredir e não conseguiram. Aqui a gente pode entrar em uma operação, colocando um stop pouco abaixo dessa região aqui de alta concentração do volume comprador. Se você quiser ser um pouco mais conservador, você pode colocar no começo do histograma, né? Aí o stop vai ficar um pouco maior. A região para você colocar seu take profit, você vai colocar numa região em que tenha uma armadilha. Uma armadilha que os compradores ficaram presos. Vamos ver se eu acho aqui. Aqui. Pode ser uma região que os compradores ficaram presos ou que os vendedores conseguirem conquistar aquela região. Tira essa opção aqui. Voltar um pouco atrás. Observe aqui, ó. Volume delta, volume vendedor. Tentaram ver que os compradores tentaram voltar dessa região um pouco acima da barra, mas não conseguiram. Se eu voltar um pouco antes aqui, tem uma região muito importante marcada. Pronto, observe aqui no final do histograma com muito volume, teve pressão vendedora aqui embaixo, teve até um volume delta relativamente alto, essa aqui ficou trabalhando nessa região, e aqui eles começaram a meter força na venda, beleza, conquistaram a região, começaram a trabalhar, só que você observa aqui que eles ainda não teve força de chegar, não podemos entrar antes, precisar chegar na região importante, que tenha volume e delta, que aí precisamos observar, teve muitos vendedores aqui lá naquela região e ver se eles conseguiram conquistar essa região. Pense nessa batalha como se fosse um front de guerra na Primeira Guerra Mundial, por exemplo. Eles conquistavam o território, mantinham o território. Depois de manter o território, eles avançavam e tentavam conquistar mais território por etapa. Então aqui no mercado financeiro funciona da mesma forma. Então você pode perceber que isso ele pode fazer algumas armadilhas. A primeira armadilha importante é em relação a essa aqui, ó. Ele parece que fez um topo. Aí você olha aqui pra frente, ele fez mais um topo. Aí o que o pessoal pensa? Putz, você tá rompendo esse topo aqui. Ele vai romper topo e vai continuar. Só que aí que tá a armadilha. Porque quando ele consegue fazer esse topo aqui na análise técnica, pode perceber aqui que ele rompe, deixa os compradores presos e depois volta a trabalhar onde eles quiserem. Isso acontece direto para quem usa análise técnica. Para quem usa volume e marca essas regiões importantes, vai perceber que o que? Eles tentam romper, mas cadê o volume? Não tem nem delta e nem tem volume, o volume tradicional. Aí eles agrediram aqui, começaram a trabalhar essa região e só voltaram ali onde estava, que os compradores estavam fortes, que é realmente aqui nessa região. Então, presta atenção nisso. Nas regiões onde tem muito volume e volume delta, são os volumes direcionais, e onde tem possíveis armadilhas, que aí tem mais probabilidade de você acertar o trade. Então, por exemplo, aqui, quem está trabalhando na análise técnica fez um topo aqui, aí rompeu o topo, voltou, pode entrar aqui numa região onde tem muito volume, onde os compradores ficaram presos, trade até uma região onde os vendedores são travados ou realmente tem um forte quanto a isso. Em breve eu vou falar sobre histogramas de volume.